O triste fim do universo cinematográfico de vilões do Homem-Aranha, o chamado Sony's Spider-Man Universe, ou SSU, já nasceu de um remendo improvisado. Os planos da Sony de um universo expandido começaram lá em 2013. A ideia era ramificar a partir dos filmes do Amazing Spider-Man, trabalhando com alguns spin-offs até formar o Homem-Aranha versus o Sexteto Sinistro. Mas com o relativo fracasso de Ameaça de Electro, os planos foram abalados e definitivamente enterrados quando chegou Kevin Feige, dizendo que só ele saberia o que fazer com o personagem. E gostando ou não, ele deu o resultado. O acordo entre a Disney e a Sony levou Peter Parker para o universo Marvel. Só que mesmo sem ter o cabeça de teia na casa, a Sony ainda tinha o controle cinematográfico de toda a galeria do Aranha. Então, por que não aproveitar isso? Em 2018 foi lançado o Venom, período em que os heróis estavam no auge. O sucesso de bilheteria foi instantâneo. A crítica detonou o filme, mas no fim, o que importa é a opinião do público. E para atender essa demanda, em 2021 saiu Venom, Tempo de Carnificina. Pra mim, o pior filme desse vídeo, pois ele estraga completamente uma história que eu amo, chamada Spider-Man Maximum Carnage, mesmo HQ que inspirou o clássico game do Super Nintendo. O filme teve uma queda de 300 milhões na bilheteria em relação ao seu antecessor, mas pra ser justo, boa parte disso foi por causa da pandemia. Nesse período, a qualidade das produções começou a ser questionada por mais gente, mas ainda não era uma preocupação pra Sony, pois no ano seguinte viria uma virada de chave que prometia estreitar as relações com o MCU e gerar um hype enorme. Então, em 2022, foi lançado Morbius, protagonizado por Jared Leto. O longa deu várias pistas falsas sobre uma possível conexão com um Aranha do Tom Holland, incluindo uma polêmica aparição do Abutre e uma imagem do traje do Tobey Maguire pichado com a palavra assassino, que por algum motivo só aparece no trailer. Mas apesar das especulações e teorias, Morbius teve apenas um único problema de verdade: ser um cocô. Arrecadando apenas 150 milhões, o filme virou uma grande piada mundial, mas a Sony, vendo toda essa zoeira envolvendo ele, teve a brilhante ideia de relançar o filme nos cinemas, na esperança de que o público dessa vez fosse assistir, nem que fosse pelo meme. E plot twist, ninguém foi. Ele conseguiu a façanha de flopar não uma, mas duas vezes. Já tava claro que a empresa não sabia o que tava fazendo, não tinha um planejamento sólido e nem estavam mais conseguindo se conectar com as pessoas. Mas quem melhor pra conectar coisas do que aquela que é a principal ponte de convergência de todo o Aranhaverso? Em 2024 foi lançado Madame Teia. O longa, protagonizado por Dakota Johnson, foi um desastre em todos os aspectos possíveis. O filme arrecadou apenas 100 milhões de dólares e não chegou nem perto de se pagar. Venom, A Última Dança, foi lançado no mesmo ano para concluir a história do simbionte. E Kraven saiu depois só porque o processo de produção já estava quase finalizado. Mas aquele último prego no caixão foi de fato Madame Teia. E como todo o universo fracassado, tem vários filmes cancelados. Um dos que já estavam confirmados perto do fim era o filme do personagem El Muerto, um lutador de vale tudo que seria interpretado pelo cantor Bad Bunny, Mulher-Aranha. Não ironicamente, eu boto fé que esse seria bom, pois seria dirigido pela Olivia Wilde, e quem viveria Jessica Drew era a atriz Ana de Armas. Pra terminar, a Sony queria um filme solo do mistério, sendo protagonizado pelo Jake Gyllenhaal, provavelmente uma variante daquele visto em Longe de Casa.